Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, querida irmã, é uma alegria estar com você nesta segunda-feira, dia 26 de janeiro. Hoje a igreja celebra a memória de São Timóteo e São Tito. Sejam todos bem-vindos. A você que é novo aqui no canal, peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações e sempre quando tivermos colocado conteúdo novo por aqui, sempre postamos as homilias diárias, você pode acompanhar conosco esta palavra. E assim o YouTube mesmo te recorda. Portanto, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos os textos bíblicos, primeira leitura, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 a 8, o Salmo 95 e o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 9. Contemplaremos as leituras na reflexão, mas vamos trazer a leitura de 2 Timóteo. Acompanhemos. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações, lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Sem dúvida, é assim também a tua. Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amado irmão, querida irmã, chegamos então nesta segunda-feira com a Palavra de Deus. As leituras de hoje nos colocam diante de uma igreja em saída, ainda frágil, mas cheia desse fogo evangelizador. Estamos no final da vida de São Paulo. Muitas vezes Paulo escreve a comunidades, por exemplo, carta de Paulo aos Coríntios, aqueles que habitam Corinto, carta de Paulo aos Efésios, aqueles que habitam a região de Éfeso, carta aos Gálatas, aqueles que habitam a região da Galácia. Mas hoje ele não escreve a uma comunidade, ele escreve a um amigo seu, Timóteo, e também, claro, tem a outra carta escrita a Tito. Mas nos debruçando aqui sobre a carta a Timóteo. A segunda carta a Timóteo é considerada seu testamento espiritual. Paulo escreve da prisão, consciente de que seu martírio se aproxima. Não escreve para organizar estruturas, mas para fortalecer o coração de um discípulo jovem, tímido, cercado de dificuldades. É palavra escrita em contexto de perseguição, medo e cansaço. E exatamente por isso, profundamente atual para nós no contexto em que vivemos. Paulo diz a Timóteo algo decisivo: reaviva o dom de Deus que há em ti. É uma palavra também para nós, amado irmão, querida irmã. Se você anda morno, se você anda morna na sua fé, reaviva o dom de Deus que há em ti. Recorda aí com alegria o que você já viveu na presença de Deus. Talvez você anda afastado, talvez precise de uma boa confissão, talvez está precisando desse chamado forte para que Deus possa mais uma vez estar em ti e você estar nele, e assim esta alegria volte a estar em ti. No grego a expressão anasopiren, que significa soprar as brasas para reacender o fogo. Portanto, não é criar algo novo, é não deixar apagar o que Deus já colocou. Quantos cristãos hoje vivem com o fogo da fé quase apagado? Quantos líderes, ministros, pais e mães cansados, desanimados? E Paulo vem para nos lembrar: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de força, amor e equilíbrio. Hoje está precisando desse sopro do Espírito sobre você, amado irmão, querida irmã. Aquele mesmo sopro quando eu me recordo aqui, quando eu morava na fazenda, às vezes a gente ia reacender o fogo ali na fornalha para minha avó, às vezes ela pedia, que aquela fuligem ficava naquele estição de lenha, e muitas vezes ela dizia: dá um sopro lá. A gente fazia isso, a gente soprava e aquele sopro ajudava então a reacender aquela brasa. Então hoje é para você também esta palavra:
Deus não nos deu um espírito de medo, mas de força. Reavivar a chama do dom de Deus em nós. O medo não vem de Deus, covardia não vem de Deus. O silêncio diante do Evangelho não vem de Deus. Hoje Deus está chamando você de volta a esse espírito de ousadia e de coragem na presença dele. Portanto, São Timóteo e São Tito, discípulos reais, não idealizados. Hoje celebramos esses dois, muito próximos de Paulo. Um pouquinho da história deles nos ajuda. Timóteo era filho de mãe judia cristã e pai pagão. Tornou-se bispo de Éfeso ainda jovem. Era frágil fisicamente. Paulo até recomenda cuidado com o estômago. Padroeiro dos que sofrem de problemas estomacais e dos jovens pastores. Mesmo com fragilidades, foi fiel. A palavra não escolhe os mais fortes, mas fortalece os que escolhe. Certa vez essa palavra, inclusive, me faz lembrar aqui um retiro que eu fiz e aquela palavra que Deus me dava para uma confirmação da vocação. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Me veio à memória agora, é uma palavra que me fez muito bem em outro tempo e me faz bem recordar também nesse momento. Depois São Tito, companheiro firme de Paulo, enviado a missões difíceis, especialmente em Creta. Organizador, conciliador, pastor prático, padroeiro da ilha de Creta e dos administradores e líderes comunitários. Ambos mostram que a palavra gera missionários diferentes, mas igualmente necessários. O salmo de hoje é um grito, um verdadeiro mandato missionário: anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. No hebraico, anunciar é bazar, de onde vem boa notícia, é evangelho. Quem experimentou Deus não consegue guardar só para si. E no evangelho, Jesus envia 72 discípulos. Isso significa a missão é de toda a igreja. E ele diz algo que nos provoca: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E manda ir sem muitas seguranças, porque a força não está nos meios, mas na palavra anunciada. Onde a palavra chega, a paz entra, os doentes são curados, o reino se torna próximo. Esta palavra hoje nos pergunta sem rodeios: o dom de Deus em mim está aceso ou apagado? Tenho falado do Evangelho ou me calado por medo? Como Timóteo, talvez nos sintamos fracos. Como Tito, talvez sobrecarregados. Mas a palavra nos garante: Deus é fiel. A igreja não precisa de cristãos mornos, mas de corações reavivados pelo Espírito. Vamos rezar, amado irmão, querida irmã, para assim encerrarmos a nossa homilia de hoje. Senhor Deus, que reacendeste o fogo da fé no coração de Timóteo e Tito, reaviva hoje o dom que colocaste em nós. Liberta-nos do medo, cura nosso cansaço e fortalece a nossa missão. Que a Tua palavra arda em nosso peito e nos faça anunciar com a vida os grandes feitos do Senhor. Envia-nos, Senhor, como trabalhadores da Sua messe. Amém. Amém, amado irmão, querida irmã. A você que é novo no canal, peço a você que se inscreva, compartilhe também aí nos seus grupos dos seus amigos, da sua família, nos seus status. Deixe aí o seu comentário. Ou se não, coloque aí esta palavra: reaviva, Senhor, em mim a chama da fé. Que Deus abençoe você, sua família e sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã.